Gostam do açúcar? Eu também. Mas sabem de onde vem e como é feito? A colonização do Brasil estava a dar muitos bons resultados já no século XVII. Dentre as produções agrícolas destacavam-se a cana-de-açúcar, cultivadas em grandes plantações, principalmente em Pernambuco, na Bahia e no Rio de Janeiro. A produção de açúcar enriqueceu os chamados senhores dos engenhos. O açúcar era procurado na Europa, mas também era raro porque vinha de outros países e então muito caro. O Brasil era quente e úmido, perfeito para a produção de cana-de-açúcar. Por toda a costa do Brasil começaram a aparecer canaviais, que são grandes campos destinados à produção de açúcar e engenhos de açúcar. O engenho não era só o moinho onde a cana era esmagada, mas também os canaviais, a casa grande, casa do senhor e da sua família, e a senzala, local onde moravam os escravos. Isso atraiu muitas pessoas. Colonos, ricos senhores querendo tornar-se colonos e portugueses querendo ganhar dinheiro. As etapas que a cana-de-açúcar passava para virar açúcar são: primeira etapa, os escravos limpavam o terreno para poderem começar a trabalhar. Segunda etapa, eles começavam a plantar as canas de açúcar nos campos chamados canaviais. Terceira etapa, a cana-de-açúcar crescia durante 12 meses, depois era cortada e metida em carros puxados por bois até ao destino. Quarta etapa, as moendas eram constituídas por grandes cilindros que moíam a cana-de-açúcar para obterem o caldo da cana-de-açúcar. Quinta etapa, o caldo era cozinhado nas caldeiras durante horas sob o controle do mestre até se obter melaço. Sexta etapa, depois de ter a consistência certa, o melaço era posto em formas de barro. Depois de algum tempo, os cristais de açúcar separavam-se. Sétima etapa, o açúcar era depois tirado das formas de barro e era separado dependendo do tipo de açúcar e depois ficava posto ao sol durante 20 dias. Oitava etapa, no fim o açúcar era pesado e posto em sacos e depois era carregado até ao litoral e depois posto no barco. A descoberta do ouro e das pedras preciosas no Brasil. No final do século XVII e no início do século XVIII, começaram a aparecer grupos de colonos aventureiros, os bandeirantes. Bandeiras eram expedições armadas que partiam do litoral para o interior do Brasil à procura de escravos índios, ouro e pedras preciosas. Algumas bandeiras chegaram a ser constituídas por mais de 250 homens. Eles descobriram minas de ouro e pedras preciosas em Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. É a partir dessa altura que se intensifica no Brasil a exploração mineira. Como se conseguiam os escravos? Os escravos vinham do interior do continente africano e vinham com tribos rivais que depois eram vendidos aos portugueses. E a viagem de África até o Brasil era grande e os escravos eram levados nos navios negreiros em condições más. Chegados ao Brasil, os escravos que sobreviviam eram vendidos e o valor dependia da idade, do sexo e do estado físico. Eram depois usados nos trabalhos duros e trabalhavam todo o dia ao troco de comida e sítio para viver. As riquezas do Brasil e a frequência com que se podia viajar entre esta colónia e Portugal fizeram com que muitos milhares de colonos portugueses para aí emigrassem, na esperança de fazer fortuna. A maior parte era natural do Minho. O rei Dom João V e a sua riqueza. A riqueza da coroa portuguesa no tempo de Dom João V permitiu luxo e ostentação, fazendo deste rei um dos mais admirados e invejados de toda a Europa. Foram feitos investimentos em grandes obras e monumentos. As construções que foram feitas no tempo de Dom João V foi o Palácio Nacional de Mafra, que demorou 13 anos a construir e tem 880 salas, mais de 300 celas, 4.500 portas e janelas, 145 escadarias, 29 pátios e também foi construído o Aqueduto das Águas Livres, que tem 58 km. A vida na corte girava à volta de Dom João V, o monarca absoluto, o que quer dizer que o rei concentrava em si o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial, tomando todas as decisões sem reunir a corte. Nos seus vários palácios eram frequentes as festas, os banquetes, os concertos, os jogos de salão e os espetáculos de teatro e de fogos de artifício. Os banquetes eram servidos em peças de porcelana e salvas de prata, e alguns deles pareciam não ter fim. Chegavam a ser servidos mais de 40 pratos.
As refeições nunca eram finalizadas sem antes ser servido chá, café ou chocolate. Após a refeição, os homens inalavam rapé, que é tabaco moído. A moda seguida pela corte era a francesa, com destaque para os sapatos de salto alto, e eram usados por mulheres e homens. Os tecidos bordados, cabeleiras de grandes dimensões, perfumes e maquilhagens. As danças mais apreciadas nos bailes da corte eram o minuete e a pavana, tal como em França. Marquês de Pombal. D. José I subiu ao trono em 1755 e convidou para ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, que havia sido embaixador de Portugal em Londres e em Viena, no reinado do seu pai D. João V. Mais tarde foram-lhe atribuídos os títulos de Conde de Oeiras e Marquês de Pombal, como aliás ficou mais conhecido. O terremoto de 1755. Nesse dia a terra tremeu durante alguns minutos, um pouco por todo o país, embora com maior incidência na cidade de Lisboa. Após o violento tremor de terra, que durou cerca de 6 minutos, seguiu-se uma onda gigante, um tsunami, que fez subir as águas do rio Tejo entre 6 a 10 metros. Como Lisboa era a maior cidade do reino, o impacto foi maior. Muitos edifícios foram destruídos, entre eles o Paço da Ribeira, a residência oficial da família real, cerca de 53 palácios, 60 capelas, 35 igrejas, 31 mosteiros e 15 conventos. O número de mortos foi superior a 10.000 e houve milhares de feridos. As medidas que o Marquês de Pombal tomou foram mandar vigiar as igrejas e os palácios para evitar assaltos, punindo exemplarmente todos os que fossem encontrados a roubar. Alojar os milhares de pessoas que ficaram sem casa, mandar limpar o entulho da cidade, proibir a reconstrução até que um novo plano para a cidade fosse aprovado. Como foi feita a reconstrução da cidade de Lisboa? Os trabalhos da reconstrução foram acompanhados pelo próprio Marquês de Pombal. Os arquitetos e engenheiros Manuel de Maia, Eugênio dos Santos e Carlos Mardel elaboraram um novo plano urbanístico. A planta desta nova cidade era de traçado geométrico, com ruas perpendiculares entre si, largas, espaçosas e com passeios calçados. Todos os prédios obedeciam a um novo conjunto de regras, ter a mesma altura e pintados apenas com cores aprovadas, construídos em gaiola para serem mais resistentes a eventuais tremores de terra. Que mudanças foram introduzidas no ensino? Anteriormente, o ensino em Portugal estava entregue à Companhia de Jesus. Depois da expulsão dos jesuítas, o Marquês procedeu a uma profunda reforma nos vários níveis de ensino. Criou as escolas menores em todo o país, equivalentes às atuais escolas do primeiro ciclo. Fundou o Colégio dos Nobres para promover a educação daqueles que mais tarde iriam ocupar cargos do Estado. Formou o ensino na Universidade de Coimbra, valorizando a experimentação. Para isso, criou o Laboratório de Química, o Gabinete de Física e o Jardim Botânico.